séculos, a comunidade macaense foi-se ampliando em número, mas também em poder e influência. Sua espinha dorsal era constituída por uma extensa rede de funcionários públicos que sustentavam a complicada burocracia da colónia, que excedia em muito a exiguidade das suas dimensões geográficas. Tal como os funcionários, eram também macaenses um número significativo dos comerciantes da cidade. Os outros eram mediadores, com destaque para os jurubaças, nome porque eram conhecidos os tradutores que faziam a ponte entre o governo de Macau e as autoridades chinesas de Cantão. Com o avanço dos séculos, porém, esta situação começou a alterar-se drasticamente. O comércio de Macau passou num relativamente curto período de tempo, das mãos dos portugueses para a de estrangeiros, com destaque para ingleses e, mais tarde, americanos. Os comerciantes portugueses reduziram-se até quase à extinção, o que levou a uma redução cada vez mais significativa também da máquina do Estado. Foi, em grande parte, este processo de alteração económica e social que levou à diáspora macaense, um movimento que pode dizer-se ainda hoje, de algum modo, perdura. A razão da diáspora prende-se, pois, com a crescente falta de vagas nos postos do governo para albergar a população macaense que queria entrar no mercado de trabalho local. E há males que vêm por bem, ou seja, nesse panorama de desemprego crescente ocorre a Primeira Guerra do Ópio, que culmina com a abertura de vários portos da China ao comércio internacional e com a ocupação de Hong Kong em 1841. Esta conjuntura nova abria uma nova esperança aos macaenses. É que nessas cidades portuárias eram precisos especialistas para as mais diversas áreas dos serviços, escriturários, guarda-livros, escrivães de direito, magistrados, polícias, eu sei lá. Preencher estas vagas era vital para o futuro do comércio e também do governo. A conjuntura revelava escassez de braços ingleses que só podiam ser supridos pelos macaenses, que começavam cada vez mais a vaguear sem nada que fazer pelas ruas da colónia portuguesa por falta de empregos. É então que se registra a primeira vaga de transferências de famílias inteiras macaenses para o outro lado do Rio das Pérolas, para ajudar os ingleses, literalmente, a montar a estrutura comercial e do Estado na recém-fundada colónia britânica. Este movimento deu origem até a dinastias de lusodescendentes em algumas estruturas comerciais e do Estado, com destaque para a magistratura judicial, onde ainda hoje ressoam muitos nomes genuinamente portugueses, como os Basto, ou Almada e Castro, ou Osório, enfim. Mas esta foi apenas a primeira etapa de um ciclo que ainda não está encerrado. O segundo ciclo tem a ver com Xangai. Essa cidade, por variedíssimas razões, passa a partir de 1850 a crescer de um modo algo inusitado e a atrair, por seu turno, um cada vez maior número de macaenses que se encontravam já instalados em Hong Kong ou mesmo em Cantão. Diga-se que, a certa altura, Xangai chegou com o seu dinamismo económico a ameaçar seriamente o futuro da própria Hong Kong. Enfim, os quês e os porquês de todo este movimento humano que eu aqui citei, muito sumariamente, pode conhecê-los neste livro. Diáspora macaense, Macau, Hong Kong, Xangai, 1850-1952. Autor Alfredo Gomes Dias. Este livro é editado pelo Centro Científico e Cultural de Macau e também pela Fundação Macau. Alfredo Gomes Dias, o autor, nascido em 1958, é doutorado em Geografia Humana e, como professor, desenvolveu atividades em Santo Tomé e Príncipe, no Congo e, naturalmente, em Portugal. Atualmente é professor adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, escola onde leciona desde 1999 e é também investigador do Centro de Estudos Geográficos. Desenvolve trabalhos de investigação sobre a história contemporânea de Macau desde 1986. Levou a cabo diversas comunicações e conferências em Lisboa, aqui no território, sobre a presença portuguesa em Macau nos séculos XIX e XX. E volto para a semana com mais livros e mais autores.